A minha pediatra é muito disponível. Aconteceu já dela até me ligar à noite. E eu tô falando de uma pediatra pública. Eu não pago nem um centavo, nada pra ela, ok? Olá! Marcela. Tudo certinho? Seja bem-vinda. Esse é o Café com a Marcela. Hoje a gente vai estar falando, vai estar contando um pouco, né, da tua experiência de ser mãe e trabalhar na Itália. Mas esse é um papo bem descontraído, então fica tranquila. Não tem regras, é como se fosse um papo, um bate-papo assim, mas tem gente assistindo que pode fazer perguntas. Tá. Então, eu queria... A nossa tia com alguns ouvidos, né, que participam. É, exatamente, tranquilo. Eu queria que você contasse um pouco, te apresentasse, né? Quanto tempo você está na Itália, o que você fazia no Brasil? Então, Marcela, eu vim pra Itália tem quase 9 anos agora. Eu tinha 24 quase, 23. Nossa, com a mesma idade que eu cheguei Sim, aqui na Itália. sim. Eu tinha acabado de me formar lá no Brasil e vim pra cá. Ah, não repare, tá? Vamos ter os intrusos que vão aparecer aqui de vez em quando. É como a live com crianças. Exato, exato. Daí eu me formei lá no Brasil, vim pra cá. Eu vim pra cá porque eu tinha conhecido o meu atual marido lá. E quando eu vim pra cá, a gente acabou se casando. E foi assim. Daí, depois de 2 anos que eu estava aqui, porque vamos dizer que eu precisei de um pouco mais tempo para me adaptar, aprender a língua, comecei a procurar trabalho. Consegui trabalho na atual empresa onde eu estou hoje, que é uma empresa que fornece serviços fitness, é uma academia, muito fitness, como eu, que não sou. E dali eu comecei a trabalhar lá hoje, já são quase 7 anos que eu estou trabalhando lá. Ok. E só para o pessoal a gente entender, já que a gente está falando da dinâmica trabalho e filhos, então os seus dois filhos você teve aqui na Itália? Sim, as minhas duas filhas eu tive aqui na Itália, umas quase 6 anos atrás, a outra tem 2 anos. Trabalhava e Ok, então foi sempre no teu trabalho. Então, durante o trabalho, daí. Então, me conta um pouco sobre isso, né? Porque muitas mães perguntam: o que que eu vou fazer? E se eu ficar grávida enquanto eu tô trabalhando? Como é que funciona a licença maternidade? É claro que a gente não está esperando que você seja esperta, como é que eu posso dizer, na parte burocrática de contrato, mas a gente quer que você conte a tua experiência. sim. Claro, a questão burocrática é importante, é um pouco complicada, depende sempre do tipo de empresa onde você trabalha, o tipo de contrato que você tem. Aqui na Itália é sempre um depende enorme, né? Mas assim. Então, assim, com o contrato que eu tinha, a empresa que eu trabalhava, com o tipo de trabalho que eu faço, que é o front office, a gente não trabalha em pé. E a lei italiana garante que você, durante a gravidez, não trabalhe. Ou então a empresa tem que garantir metade das suas horas de trabalho sentada. Então tem que dividir as suas horas. Eu sou um part-time, então eu já fazia poucas horas por dia, e daí a empresa opta mesmo por te deixar ir para tal, eles chamam aqui a licença antecipada. Ok. Essa licença antecipada, ela pode durar do primeiro dia de gravidez, que você tem um certificado que é feito pela ginecologista, do primeiro dia até o dia do parto. Daí que acontece? O dia do parto, não, 8 meses. 8 meses, aliás, 8 meses, 2 meses antes da gravidez. Então, ela pode durar até 6 meses, que é a antecipada. Depois, quando entra a obrigatória, que são um total de 5 meses, aí pega o oitavo, o nono mês, mais os 3 meses depois do parto. Ok. Ok? Então, você tem garantido, a partir do primeiro dia de licença, até os 3 meses depois do parto. Isso é. Oi? Isso é a mesma coisa com uma minha cliente, assim, quando ela descobriu que ela estava grávida, ela tinha que avisar. Sim. É E o... ela não voltou mais para o trabalho, porque ela também ela trabalhava em pé, ela trabalhava como vendedora. Ok. Ela também trabalhava, era part-time, era 6 horas por dia, mas ela não voltou para o trabalho. Tipo É, assim, enquanto ela estava grávida, ela não trabalhava.
Exatamente. Assim, a gente já tem que assinar um documento quando você vai ser contratado, você assina esse documento que quando você engravidar, você tem que avisar. Não Sim. tem opção de manter a informação reservada. Tá? Daí o INSS, né, o nosso INPS, eles nos paga, ele tem obrigatoriedade de pagar 80% do seu salário. Para minha sorte, a empresa onde eu trabalho, eles adicionam os outros 20%. Eles pagam a diferença pra gente. Então, e é a empresa diretamente que te paga, não é o INSS. O que cai na sua conta é diretamente adiantado pela sua empresa. Depois, o INSS que paga a empresa. Uhum. Esse risco, não tem que levar na. Toda a prática, como se diz, assim, toda a prática, toda a documentação, você pode carregar tudo online, né? Então, assim, fisicamente, eu nunca fiz nada sobre esse aspecto, vamos dizer assim, que tem muita organização, né? Então, assim, não tive nenhum problema, não. Ok, então durante esses 7 anos de trabalho, você teve 2 licenças maternidades. Sim, tive 2 licenças maternidades bem prolongadas, porque eu ainda não adicionei a outra. Depois, se você depois que termina aquelas de 3 meses depois do parto, você teria direito mais uma maternidade, que dura 6 meses, que ela chama facultativa. Em português, como a gente pode dizer? É facultativa, né? Tipo, seria não obrigatória, faz quem quiser. Eu não sei se no Brasil tem a faz quem quiser. Não sei ainda, eu tenho um É tempo. facultativa, tipo, porque significa dizer que não é obrigatória, é opcional. Acho que opcional é a palavra certa. Exato. Você tem direito, são 6 meses, e o INSS te paga 30%. Ok? Eu, nas duas gravidez, a primeira eu fiz os 6 meses, a segunda foi um pouco mais longa porque teve lockdown, as academias durante o lockdown estavam fechadas, daí a minha maternidade, a segunda durou tipo quase 2 anos entre a gravidez, entre a gravidez e o lockdown. Sim, foi bem longa, foi muito, muito longa. Longa, não sei. O pessoal entendeu. Vamos, a gente vai e pula para a próxima. Entendi. Então, tipo assim, e que por uma parte, não sei se, ainda você vai dizer se é positivo ou negativo, mas assim, você viu teu filho crescer até 2 anos, né? Era o que eu queria, era uma das minhas prioridades, entendeu? Foi uma escolha minha, até o máximo que eu podia ser presente na primeira fase da vida delas, entendeu? Mesmo que elas ainda são bem pequenas, mas sabe, criança aqui na Itália a gente trata como se fossem já adultos. Isso. Por que a gente trata criança como já fosse adulta aqui na Itália? Porque foi uma das primeiras coisas que eu percebi quando eu tive as meninas. Eles têm que ter autonomia. Autonomia. Eles têm que ser independentes. Eles não têm que depender muito de pai e mãe. Porque eu acredito que com a vida da gente, que é sempre uma correria total, né, Marcela? A gente tem sempre tantos compromissos imprevistos. Então, assim, ter uma criança independente quer dizer ter um peso a menos, entendeu? Isso não quer dizer que você vai tirar a infância da criança. Não, a minha filha tem que ser independente para comer, tem que ser independente para ir no banheiro sozinha, para se vestir, para tomar banho. Elas têm que ter esse tipo de independência. Então, assim, foi uma das primeiras coisas que, quando elas começaram a frequentar a escolinha, porque elas foram também para a escola muito cedo. No final das contas, eu estava em casa, mas elas já estavam indo para a escola. Então, com a mais nova com 9 meses e a mais velha, aliás, a mais velha com 9 meses e a mais nova começou com um ano e meio quase. Então, elas foram para a escola muito cedo. Isso também me ajudou, porque é legal. E dali eu comecei a ter uma educação. A educação delas começaram a ser compartilhada, né? Quando vão para a escola, começa a ter acesso a um tipo de educação diferente que aquelas que elas recebem em casa, muitas das vezes. Eu acredito, né? E dali uma das primeiras, vamos dizer, coisas a diferença que eu percebi foi isso. Eu lembro dessa diretora da escolinha da Beatriz que falava, não, as crianças têm que ser autônomas. Hoje, esse ano, a gente teve. Quando você vê a criança assim, pequenininha. Assim, ela tem. Hoje, a Beatriz, ela vai na escola maternal, né? Materna. Exato. Materna em italiano, né? Assim, e a professora dela
esse ciclo dela começou com os 3 e termina com quase 6 anos, né? É antes de começar a primeira série. E a professora dela fala assim: não, eu tenho que preparar os meus alunos para a primeira série, para o ensino fundamental. Daí ela tem uma criança de 3 anos que talvez nem saiu de casa, nem frequentou a escola antes, e ela trata eles como se fosse assim. Se virem. Entendeu? É assim. Que Não, interessante. sobre esse aspecto, não tem muito. Pelo menos na minha experiência, né? Eu não quero generalizar. Com quem eu tive, vamos dizer, com quem eu tive experiência, as professoras que eu tive contato, quando são pequenininhos, ainda tem um mimo a mais. Daí, agora, com essa professora que a gente está tendo nesses últimos 3 anos, ela é muito assim, muito fria, muito distante. A Beatriz, ela sente muito isso. Mas ela dizem, eu quero preparar eles para a realidade que vão enfrentar no próximo ano. Obrigado. No Brasil, como eles me preparavam para a realidade, eles diziam assim: olha, Marcela, eu me lembro disso, né? Eles diziam assim: ó, a partir do próximo ano você não vai chamar mais o professor de tio, você vai chamar de professor. Essa foi a preparação que fizeram comigo, né? Só mesmo. Deixa eu te contar uma coisa, e que eu conto para todo mundo, que também entra essas questões culturais, inclusive quando a gente está falando de escola, né? Eu tava na Irlanda, o meu ex era irlandês, então eu tive muito contato com a cultura irlandesa, e essa é a primeira coisa que eles têm um monte de filho, né? Tipo, chega o casal, depois chega 5 filhos, você não para de chegar menino, aí você diz assim. E a coisa interessante é que os italianos até que eles são mais atentos com as crianças, comparando com a Irlanda. A Irlanda, os pais estão aqui, aí tem filho de 1 ano, de 2, de 3, porque eles têm a escadinha, né? E você fica, onde é que tá esse menino? A gente não sabe. O menino tá por aí. E as casas são enormes, daí tem jardim. E daí, você sabe, né? As casas têm jardim, mas não tem portão, é tudo aberto. E as crianças estão aí. Aí as crianças caem no chão, quebra a cara. Eu falei, menina, levanta, vamos. E a mãe não tá nem aí. Eu ficava desesperada com aquelas crianças ali que subia, que descia. Não, sim, é diferente. Tá, gente? Eu não tô dizendo que aqui na Itália não. Eu tô dizendo que as culturas, elas são diferentes. A forma de criar crianças são diferentes. Na Irlanda Eu acho que ali é a questão de sobrevivência. é mais independência. Pais das crianças. Porque, olha, eu percebi, eu estou descobrindo com o tempo, né? Agora que eu estava vendo algumas questões de escolas, eu acho que eu nem sei explicar muito bem em italiano. Existem aqueles tipos, também a questão de religião, né? Na questão também na religião católica tem essa divisão até de tipo de vida, estilo de vida. Daí eu conheci um pessoal que participa do CL, que em italiano é o Libera Comunione, é uma coisa assim. Daí eles não usam método contraceptivo. Eles têm 5, 6 filhos. Onde a minha sobrinha está indo numa escola, ela é filha única, não tem diferença em relação a isso. E tem muitas famílias numerosas, são assim, numerosas, de 5, 6 filhos. Na Itália, você sabe que não é uma coisa comum, né? Não. É absolutamente. Exato. E lá tem esse tanto de criança. E a minha cunhada, na primeira festa que ela foi de aniversário de uma dessas famílias, ela chegou em casa assim, ela ainda estava de boca aberta. Eu não sei como eles sobrevivem, daí eu não sei. É porque assim, ó, você tem 2 filhos pequenos, você imaginou 5? Não, eu não. É assim, ó, depois que você já tem 5, você fala assim, ó, gente, vamos concordar, assim, ó, vocês. Que vê é a meta. As outras coisas a gente vê depois. A gente tá brincando, assim, ó, repetindo, essa é um pouco a cultura da Irlanda. Eu falei para vocês entenderem que isso muda muito. Inclusive, é muito famosa a como os franceses educam as crianças. Então, assim, cada país vai ter a sua cultura. Próprio método. Exatamente. Então, voltando aqui. E como foi para colocar essa... Porque você, como você mesmo falou, as suas crianças, você estava trabalhando e elas foram, desde pequenininha, a gente chama asilo, né? Eu acho que chama berçário. Lá na minha cidade, eu acredito que para os meus lados de lá chama berçário. As crianças de 0 a 3 anos, né? Ok, criança de 0 a 3 anos. Me fala um pouco assim dos custos, como é para se inscrever, se é fácil encontrar. Porque tem muitas mães que têm filhos pequenos e que estão mães e pais, né? Estão preocupados assim.
Inclusive, tem uma cliente que tem um filho bem pequenininho que tá vindo para cá. O que eu vou fazer, né? Se eu precisar trabalhar. Me conta aí a tua experiência. Olha, aqui tudo é dividido a questão de particular ou aquela pública, né? E o público aqui também na Itália tem aquela questão do ISEE, né? Que é ter aquele valor da renda da família de acordo com o número de componentes. De familiares. Essa escola de 0 a 3 anos, Marcela, ela cobre, vai custar de acordo com a sua renda familiar. Que aí se você não optar por uma escola particular. Na verdade, 0 a 3 anos, mesmo com o particular, tem um custo um pouco mais elevado. Também depende da cidade, da região onde você está. Uhum. Tipo, eu que estou aqui em Milão, tenho um custo diferente da minha amiga que mora numa cidadezinha pequena de Bolonha, por exemplo. Ok. Então, assim, tudo depende da questão da renda. Então, para mim, fica difícil falar, olha, uma média de... É um custo um pouco mais elevado, em comparando a escola de 3 a 6 anos. Ok. Se você puder dizer assim, ó, Marcela, eu acho que de todo mundo, de mães que você conhecia, você fala assim, Marcela, eu acho que os preços que eu ouvi era de 200, 300, 400, chegava a 600. Dá uma ideia aí, só para o pessoal ter uma ideia. Lembrando que aqui na Itália, inclusive quando a gente estava falando de educação antes, que tinha um monte de mães e pais me pedindo esses temas. Então, desde a semana passada que eu estou trazendo aqui. E a gente viu que é muito importante a renda. Então, a renda vai falar sempre o valor que você vai pagar as coisas. Exatamente. Agora tem o governo acabou de lançar saiu agora a senha universal, né? Aquele que é um bônus que você recebe todo mês até a criança completar 18 anos, se não me engano. Esse também depende da renda. O mínimo, independente da renda quanto for, todas as crianças terão direito e será de 50 euros para cada uma. Daí vai mudando de acordo, não sei qual que é o máximo. A gente acabou conseguindo ganhar alguma coisa que a gente não ganhava antes, entendeu? A gente não tinha direito a nada. Olha, voltando à escola de 0 a 3 anos, numa escola particular, por exemplo, com a faixa horária integral, que começa das 7h30 da manhã e vai até às 6h30 da tarde, para te cobrir toda essa faixa com o almoço, que geralmente o almoço é separado, ok? Pode ser, em média, 600 euros. Como pode ser também por volta dos 400. Então, vamos colocar uma faixa de 400 a 600. Depende... Privada, né? Privada. Não, até com aquela... Pública. A pública, por exemplo, a minha cunhada ficou lá alguns anos, também vai de acordo com a faixa da renda da família. E ela pagava, na época, pagando a faixa máxima, né? Porque tem aquela faixa máxima, ela pagava 480 euros. Ok, tem a Mari tá dizendo... Também da renda. Então, assim, tá no público, dependendo da renda, tem a faixa máxima e a faixa mínima. Daí vai depender desses aspectos para poder... A Mari tá contando a realidade dela para vocês terem... Porque isso vai mudar. Da cidade, da renda, etc. Tudo muda. O valor dela é... Oi? O valor dela é 240 euros. Tipo, o quanto ela paga. É uma pessoa que está nos ouvindo, ela está contando a realidade dela. Então, aquilo que a gente está querendo dizer é que depende muito da onde, né? Tipo, de onde? Depende de onde. Sim, como eu te falei, a minha amiga que está no interior, está numa cidadezinha afastada de Bolonha, ela paga 250 também. Porque depende da renda, né? Depende da renda e depende da cidade também. Muda os custos. Ok, deixa eu te fazer uma pergunta. E nessas duas experiências, como foi voltar para o trabalho? No sentido, você sentiu algum... Isso é sempre a tua experiência, tá? Isso eu digo para todo mundo, né? A gente pode generalizar, mas a gente pode pegar como base para pensar. Por exemplo, na tua experiência, você sentiu algum tipo de preconceito? Você dizer, tipo, eu tô grávida, ou alguma coisa assim, algum tipo de... por parte da empresa? Na empresa onde eu estou, não, sinceramente não, foi bem tranquilo, bem tranquilo. A volta, tipo, na volta da primeira licença maternidade foi tudo muito novo, eu acabei trocando da sede, da filial onde eu estava trabalhando e
Foi tranquilo. Foi tranquila a adaptação. Não tive problemas nem da parte da empresa e nem entre colegas. Não sei se eu consigo me explicar assim. Já na segunda foi um pouco mais difícil a questão da adaptação. Foram quase 2 anos que eu fiquei afastada. Foi quando eu voltei, tudo mudou, porque a gente voltou com o mundo que estava em pandemia. Então, tinha como ser a mesma coisa que antes. As pessoas mudaram no meio durante a pandemia. Eu fiquei fechadinha, trancada dentro de casa há muito tempo. E quando eu voltei agora, encontrei um ambiente em relação a preconceito, não, ok? Tem muito. Oi? Muita. Foi bem tranquilo em relação a isso. Tem compreensão, ok? Chegou aqui. Tem compreensão na. A gente tá dizendo, né? Nada. Não. E ela acabou sendo. Digo que a relação entre os colegas foi um pouco mais complicada. Me relacionar, voltar a ter Tá no ritmo, né? no ritmo deles também não foi tão simples. Você sabe, né, Marcela? Sei. Você sabe. Então, assim, foi um dos motivos aqui pelo qual a gente acabou se conhecendo, foi porque também não foi fácil a adaptação. Hoje, porém, desde setembro eu voltei, quantos meses? Uns 6 meses. Agora que eu voltei, tá mais tranquilo. Já passaram meses, eu estou pegando o ritmo deles, pegando também o meu ritmo e acostumando, porque, como eu te falei, eu trabalho com turnos, né? Então, assim, tem a semana hoje, eu trabalhei de manhã, eu trabalho de noite, depois eu trabalho à tarde, eu trabalho sábado, eu trabalho domingo, depende, né? Então, de acordo com isso, eu me organizo. Entendi. Com outras palavras, você não sentiu por parte da empresa nenhum preconceito pelo fato de, eu tô grávida, nem para voltar. Quando eu voltei, assim, eu encontrei um ambiente diferente, igual eu tava te falando. Não tava ninguém de braços abertos me esperando. Ai, Camila, você voltou, tudo bem. Não. Claro, né? Que seja bem claro isso, né? Foi tranquilo. Passou. Mas aqui na Itália você corta o cabelo e ninguém fala nada. Você arranca a cabeça e ninguém fala nada. Então, assim, imagina, né? Vocês vão fazer festa quando você voltou pro trabalho. Verdade. Perfeito. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Mas como é a tua gestão? Porque você tem 2 filhos pequenos e você acabou de falar que você trabalha com turnos, né? Às vezes meia, às vezes tarde, às vezes no final de semana. E como é que você se organiza com 2 filhos pequenos? Queremos saber que milagre você faz. Marcela, não é simples. Não é simples. Vamos dizer que os primeiros 2 anos são os mais complicados, né? A primeira fase da criança. Agora está sendo mais tranquilo. E vamos dizer que também o inverno não ajuda. A gente está indo em direção à estação mais quente, então começa a melhorar, a aliviar. Imprevistos são vários. Porém, igual eu te falei, a escola te cobre sempre em período integral e isso facilita. Então, assim, se você tem a necessidade de chegar ao trabalho, trabalhar de 8 às 6 da tarde, por exemplo, é já mais tranquilo, porque você também tem a possibilidade de deixar a criança até às 7h30 na escola, de 7h30 da manhã às 18h30 da tarde. Então, assim, em relação a isso, eu não tive tantos problemas, não. Claro, não é legal deixar uma criança às 7h30 da manhã, mas as atividades, a criança, ela não. Eu acredito que uma criança na escola, ok, ganha mais do que uma criança em casa na frente da televisão. Sei que às vezes eles precisam estar em casa, ficam cansados, mas se a gente precisa de trabalhar, faz parte. Elas acabam, eu consigo me organizar melhor, mesmo sendo por turnos, quer dizer que um dia elas ficam até mais tarde, o outro eu consigo buscar mais cedo. Daí a gente vai tentando organizar, encaixando cada horário que eu faço. Hoje eu tenho, por exemplo, um pouco da ajuda da minha sogra, mas às vezes eu nunca optei ainda por uma babá, por uma babysitter, ok? É uma coisa muito comum que tem aqui, a gente acha disponível sempre, mas eu consegui, por enquanto, a gente está conseguindo se organizar assim. Provavelmente a partir do próximo ano, que é o ano escolástico que começa em setembro, a gente vai optar pela babá para poder conseguir conciliar as atividades extras da minha filha, por exemplo. Ela quer fazer ginástica artística, né? Rítmica. E é à noite, então, assim, depois da escola. Pode ser que aqueles dias eu não consiga acompanhar ela, então daí é a única maneira.
A única maneira. Aí não, a gente não consegue. Aí entram a outras prioridades. E Entendeu? deixa eu te fazer outras duas perguntas. Por exemplo, como hoje você falou, né? Tipo, a minha filha tá com febre, Marcela. E o que que acontece? O filho adoeceu, você pode ficar em casa, tem que trabalhar, tem que levar o filho junto. Então, como é que funciona isso? Olha, você pode. Pediatra aqui, você liga para ele de manhã, né? Você tem o número do celular da sua pediatra, e daí ela se a criança tiver que ficar em casa, ela pode fazer um pequeno atestado, ok? Você envia para a empresa e ela pode escrever o atestado de quanto tempo você tem que ficar em casa. Aí você pode ficar em casa durante o período que ela escreveu nesse atestado. Você não é pagado, mas também não é falta, ok? Não vem marcado como férias ou alguma coisa assim. Porém, eu sei que aquele dia não vem pagado. Você tem também alguns meses. Aqueles 6 meses da licença maternidade com 30%, você não é obrigado a pegar todo ele naquele momento, mas você tem também uma faixa até os 6 ou 8 anos, me disseram. Agora eu não sei, não tenho certeza, até os 8 anos da criança para poder pegar esses dias. 6 meses que você pode pegar 1, 2, 3 dias, ok? Independente, depende do quanto você precisa, entendeu? Do quanto for necessário para suprir suas necessidades. Então, assim, você pode se organizar com esses dias também. Então, assim, não sei, eu tenho com a minha criança que talvez vai precisar fazer uma cirurgia muito simples, nada de muito invasivo. E daí, para eu ficar em casa naqueles dias e não ter que pegar férias, eu posso pegar esses dias aqui, que eu não. Que Que não- exato. Uma outra dúvida que as minhas clientes elas têm muito, é uma preocupação, é porque as escolas elas são organizadas aqui de uma forma diferente, né? Então, no verão, eles têm 3 meses de férias. Então, assim, o que que você faz? Você trabalha no inverno e no verão não vai trabalhar? Como é que funciona? Você trabalha, aí no verão você trabalhar praticamente. Você tira férias. Não, não, olha, olha, as aulas a partir da primeira série, as aulas terminam no começo de junho e vai até quase que a metade de setembro, né? Eu não sei exatamente porque eu vou entrar nesse mundo a partir de setembro. Tem os centros, a colônia de férias. E dali você paga por semana, por criança. E assim, olha, o governo eu sei que nas escolas tem os primeiros, até julho, você consegue fazer pela escola, talvez. Talvez. Depende também de em qual série que a criança está, em qual ano que ela está. Talvez você consiga mandar ele pela escola e pague menos, mas só algumas horas do dia. Nada de didático, só passatempo mesmo. Atividades que para passar o tempo. E E daí, caso você queira que ele faça alguma atividade diferente, igual a questão do lazer aqui, a gente é bem fornecido, né? Tem atividade de tudo quanto é jeito. Então, eles fazem essas colônias de férias onde tem. Como é que chama? Agora me fugiu o nome. Onde tem cavalos para eles poderem. Que chama o manejo. Em português fala. Pessoal, assim, não tem cavalo. Pessoal... Onde tem cavalo, sabe? Tipo, você pode levar a criança para lá. Eles ficam com eles o dia todo, eles se programam para fazer várias atividades e é um momento para eles poderem sair um pouco da cidade, dos costumes de ficar em apartamento, mas isso tem um custo, né? Imagino. Atividades extras não faltam. Eles pegam clubes, a academia onde eu trabalho, por exemplo, antes eles tinham essa estrutura, dentro da nossa estrutura, essa área para crianças. Daí, quando chegava esse período do verão, quem não podia pegar os 3 meses de férias, que é bem comum, encontrava essas atividades, levava essas crianças para lá para poder fazer atividade. Então, assim, em vários lugares tem. Ela falou agriturismo. Não, não é agriturismo, não. Agriturismo seria. Tá bom. Entendi. Então, assim, em outras palavras, tipo assim, tem opções, né? Obviamente, mas que não tem a ver com ensinar alguma coisa, mas é um passatempo. E essas opções, elas são pagas. Então, assim, ao invés de você juntar dinheiro para fazer festa, você junta dinheiro para as férias dos filhos durante os 3 meses. Em agosto, se você encontra, tem, mas o preço é ainda mais alto. O preço em agosto ainda é bem mais alto, porque agosto, como você sabe, é um mês de altíssima temporada. Em Milão não tem
quase ninguém, a cidade esvazia, coisa que eu nunca tinha visto. Só fica os fantasmas torrando no asfalto porque é bem quente. Então, pessoas que ficam, elas têm que ser bem pagas, né, Marcela? Fantasma não torra não, menina. Que tá torrando no assalto? Tem razão. Mas é que você tá querendo dizer que é quente, né? Então, deixa eu ver aqui algumas outras perguntas que o pessoal tinha deixado. E tem alguma coisa que você gostaria de dizer que você acha que ficou faltando, que é importante, que é diferente do Brasil? A licença maternidade, eu acredito que seja bem diferente do Brasil, né, Marcela? Sim. E disso, a questão da escola, a questão da pediatra, que você... Sobre isso, porque o pessoal também perguntou como é a pediatra, como é a saúde. Eu acho, e pra mim, eu não tive nenhum problema, foi bem... Eu me adaptei bastante ao método deles, que é tipo, você tem uma pediatra que você escolhe, e geralmente é perto de casa. Se você tem algum problema... As crianças, ok, tem as consultas que são já previstas de acordo com os meses e a idade, né? E ela... Se você tem algum problema, você tem que ligar para ela na faixa... A minha, eu tenho que ligar para ela de 8 da manhã até as 9h30. Se eu precisar de alguma coisa, de segunda a sexta. A minha pediatra é muito disponível. Aconteceu já dela até me ligar à noite. E eu tô falando de uma pediatra pública. Eu não pago nem um centavo, nada para ela, ok? O sistema sanitário, agora é um assunto muito complexo, daí eu não vou entrar. O sistema sanitário aqui é bem diferente, então, assim, ela é uma pediatra pública, eu preciso de alguma coisa, eu ligo para ela, daí ela me fala, olha, hoje eu tô com a criança e não tá legal, já tem 2 dias que ela tá com febre, ela tá com isso, isso e isso, e aí ela fala, olha, hoje você vem aqui meio-dia. Eu vou lá, meio-dia, ela já está me esperando, entendeu? Uhum. Aí eu preciso de alguma coisa, de algum encaminhamento, é ela mesma que faz para mim. Em relação a isso, eu não tive nenhum problema. Foi bem organizadinho mesmo. Legal, é um pouco como o médico de família, que seria o médico de base aqui, né? A gente também tem horário para ligar e você fala diretamente com ele, ele te diz os horários que eles têm livre e você... Ok. Vamos lá, fazer uma brincadeira aqui. É claro que você só foi mãe na Itália, né? Mas eu vou fazer uma brincadeira assim. Qual é a coisa mais positiva que você achou, na tua opinião, de ser mãe na Itália? E qual é a parte mais negativa para a gente assustar todo mundo? Marcela, a parte mais positiva, eu acredito que seja o fato que eu possa crescer minhas filhas em um ambiente tranquilo e seguro. Isso Foi o motivo que a gente optou por continuar aqui, porque eu tive uma fase que eu queria ter voltado para o Brasil, daí acabei conversando bastante com meu marido, a gente conseguiu pensar justamente nisso, que nada, eu trocaria nada pela segurança das minhas filhas, entendeu? Mesmo sentindo muita falta do Brasil, eu prefiro ficar aqui, porque eu sei que hoje eu posso sair, posso ir de bicicleta nos parques, eu posso fazer qualquer coisa que eu vou tranquila. Entendeu? Um dos traumas maiores que eu tinha quando eu cheguei aqui era de ouvir barulho de moto. Entendeu? Então, assim, pra mim isso é importante. Isso é muito importante. Uma das coisas negativas é que... faz frio, tô brincando. Não poder... Uma das coisas negativas é não poder voltar e morar no Brasil, crescer elas no Brasil, entende? Porque, tipo, eu acabo me limitando elas de algo que eu gostaria que elas tipo, eu acredito que a infância no Brasil, quando eu falo de infância no Brasil, aquela coisa de poder crescer em lugares muito espaçosos, casas grandes. Morando em Milão, você sabe, ter um apartamento que é moderadamente grande, eu falo bastante grande, porque a gente consegue ter um apartamento de 130 metros, em Milão já é grande, né? Então, assim, mas é um apartamento, é uma gaiolinha. Então, eu sinto falta que elas não terem um quintal para brincar e tal. Até porque também foi a nossa opção, morar em um apartamento, né? Senão a gente poderia sair de Milão, morar em uma cidade menorzinha, a gente encontraria uma casa. Mas morando aqui é mais complicado. Então, eu sinto falta desse contato, talvez, com a natureza,
com... Tem pra como? Tô indo pra como? Vou levar todos os Então, meus... mas eu trabalho em Milão, meu marido... Eu trabalho em Milão, meu marido trabalha em Bérgamo. Eu sei, eu tô ficando bom. Ali é Sim. bem que As escolhas que a gente fizeram até o momento, o aspecto negativo que eu encontro é esse, essa falta de estar em contato um pouco mais com a natureza. Mesmo a gente tendo assim, eu desço aqui, eu tô dentro do Parque Norte de Milão, que é um parque gigante, mas não é a casa minha, não é minha casa, então eu não posso fazer o que eu quero ali. É um local público. entendi. Eu vou te fazer uma pergunta que a Ana, ela perguntou assim: quando você precisa sair para as consultas com os seus filhos, no teu trabalho, eles acham ruim? Tem alguém... Por eu trabalhar com turnos, é tranquilo, ok? A gente, geralmente, as poucas pessoas que eu conheço, assim, porque quando você vira mãe, depois que eu tive filhos, acabou que as minhas amizades estão em volta das amiguinhas dos meus filhos. Então, assim, tipo, no meu prédio, no meu condomínio, a gente acabou formando um grupo de 5 ou 6 mães que tiveram filhos no mesmo período. E todas, Marcela, trabalhavam full time, hoje elas trabalham part time. Todas. Daí, a maior parte tem essa elasticidade maior, flexibilidade maior das empresas. De conceder, isso eu estava esquecendo, de conceder às mães esse part-time. Quase todas elas trabalham de 8 às 3 da tarde. Daí, aquelas 2 horas ali é o horário que você tem para poder conseguir conciliar as atividades, os compromissos fora do horário de trabalho. Então, assim, Tem... eu não posso me dar como é que fala? Um parede, Você pode... Eu acho que você, nesse momento, você não pode reclamar. Tipo assim, tudo aqui... no meu caso, não. No meu caso, não. Ok, ok. A minha opinião, sempre vai ter empresas que não são humanas, né? Mas eu acho que os italianos, eles preferem não contratar mães, que às vezes acontece. Mas se eles contratarem, eu acho que eles não ficam enchendo o saco, não. Eu acho que eles são mais humanos, assim. Eu acho que eles entendem, né? Tipo assim, eles entendem que é um contexto. Crianças, elas ficam doentes, né? Acontece, gente. Imprevisto, exato, exato. Eu tive uma reunião essa semana, o meu responsável, o meu gerente, ele falou: a minha prioridade, eu tenho no meu trabalho, na nossa equipe, no meu time, nós somos 6 mulheres, e dessas 6, 3 são mães, ok? E o nosso gerente falou: eu sinto muito para vocês que não têm filhos, mas se tiver alguma. Eu não sei, que a gente não ouve isso todos os dias, porém ele falou isso durante a reunião. Eu vou dar prioridade para uma mãe, para qualquer coisa. Se uma mãe precisar de alguma coisa, eu vou dar prioridade para ela. O meu gerente de antes, não. Não era assim. Depende um pouco. Ficou rapazinho novo, ainda tinha experiência diferente, entendeu? Desse atual responsável. Então, é um aspecto positivo que, para mim, tá ajudando bastante, entendeu? Ter esse tipo de compreensão. Isso já aconteceu também, tipo, eu já tive uma cliente que ela foi contratada grávida. Aí, tá vendo? Foi Sim. contratada grávida. Então, assim, vai ter empresas que não são humanas. Você não vai querer trabalhar para essa empresa. E eu acho, assim, por mais, tipo, eu do outro lado, né, tipo, de mulher que eu não sou mãe, tipo, eu super entendo e eu super apoio. Tipo, se eu fosse no teu time, eu dizia assim, mas com certeza, gente, você já imaginou você ter 2 filhos pequenos que dependem de você ir trabalhar? Tipo assim, para vocês terem uma ideia, eu tenho um cachorro que ele precisa sair 4 vezes por dia. E passear e não sei o quê. Então, isso é uma responsabilidade. Imagina você ter um filho, porque o cachorro, de qualquer forma, você saindo, ele indo no banheiro, né? Pulando, jogando com a bolinha dele, ele já pode ficar em casa. Então, é uma responsabilidade. Então, Sim. você criar, a gente precisa sim de empresas humanas, né? Eu tenho um cliente meu que ele é CEO. E ele me disse uma coisa muito bonita. Ele falou assim, ó, nas minhas empresas, né? Porque ele é CEO de um grupo de empresas, ele falou assim, nas minhas empresas, as mulheres são, tipo assim, metade dos diretores são mulheres. Tipo assim, né? Porque a gente sabe que, querendo ou não, a responsabilidade cai muito nas costas das mulheres, né?
também a gente são muitas mulheres. Hã? Na minha empresa também tem muitas mulheres em cargos de responsabilidade. Ótimo. Muitas. No meu time, nós somos 6 mulheres. Na verdade, no total de mais ou menos 30 pessoas onde eu trabalho, tem 3 homens como responsáveis. A maior parte são mulheres do time. E também na parte administrativa da direção, tem mulheres com ótimos cargos. Ótimo. É bom saber, né? Porque, tipo, só que faltava, né? Só que Sim, faltava. sim. Não tá ali. A nossa origem é inglesa. A minha empresa, a matriz, ela é da Inglaterra. E, assim, eu acredito que, sob esse aspecto, ela tem uma mentalidade bem aberta, bem tranquila. Não tenho nada. Talvez eu já tenho. Não vamos entrar nos detalhes, tá bonzinho. Não, pode falar. Aqui que eu sempre falo que a gente tá fazendo live, a gente vai estar falando a gente não tá fazendo uma live com uma pessoa que trabalha no Istat. Istat é como se fosse o IBGE, né? Onde tem dados estatísticos de toda a Itália. Você está contando a tua experiência, a tua visão. Quem está ouvindo vai dizer, a experiência da Camila é essa, a visão da Camila é essa. Eu posso concordar, eu posso não concordar. De repente, a experiência da pessoa vai ser totalmente diferente, mas ela já pega como base. Então, pode contar, que é isso? Você Não. da coisa. Atualmente, onde eu trabalho, é o lugar perfeito para trabalhar. Não, talvez não seja o cargo que eu queira para mim ainda para os próximos anos, ok? Trabalhando nisso, né? É. Isso. Porém, eu acredito que tem muitas outras empresas por aqui, por aí, que tem uma mentalidade assim mais tranquila, mais aberta em relação a uma mãe que tem filhos, que tem toda a responsabilidade e a organização que está por trás de crescer filhos, crianças, entendeu? Gente. Depois é um pouco de sorte, né, Marcela? Porque aqui funciona, dá aquele jeitinho, tipo, aqui não funciona, você sabe, né? Então, tipo assim, aquela vozinha que muda para poder. Não, as pessoas têm um caráter bem forte, é diferente, porém, acredito que tem também compreensão sobre esse aspecto, até porque a gente não encontra tantas famílias, tantas jovens mães, porque no meu trabalho eu sou considerada uma mãe quase que precoce, porque eu tenho 32 anos, eu tenho uma filha de quase 6 anos. Às vezes as pessoas falam, como assim você já tem 2 filhas? Sim, eu já tenho 2 filhas, porque a idade média aqui é bem mais alta a respeito dos anos atrás aí no Brasil, até porque até no Brasil também está aumentando. Hoje as mulheres não optam por ter filhos assim, como prioridade, vamos dizer assim. E sim, é isso. E daí tem uma coisa muito engraçada quando eu cheguei na Itália, eu acho que eu já contei uma live. Quando eu cheguei aqui, eu vi aquelas mães com as crianças. Na verdade, eu via mulheres com crianças, né? Eu falei, olha, que queridas, as vozinhas, elas ficam todas, elas cuidam das crianças aqui, né? Porque no Brasil, geralmente são as mães que ficam, e aqui são as vozinhas que ficam tarde com as crianças, tudo. Gente, mas a vozinha não era as mães. Na minha cabeça, eu juro que eu pensava que era tudo vó. Não. E eram mães. Sim. A minha filha pequena, atualmente ela tem um amiguinho de 2 anos, como é, 2 anos e meio. A mãe tem 47 anos. A média na classe da outra que tá na idade de 3 a 6 anos, eu não conheci nenhuma mãe nova. Nenhuma. Eles são 22 crianças. Nenhuma. A idade, mais ou menos, média é de. Agora já passaram já estão de 38 a 45 anos. Entendeu? Geralmente no Brasil você tem filhos com 20 e poucos, né? Sim. É mais comum. Agora eu pensei que as minhas Na minha, quem estudou faixa dos 30 para começar a ter filhos. Eles começaram a chegar nessa faixa dos 30. Quem estudou comigo tá todo mundo com filho, que os filhos já cresceram, dizendo que de repente já tá tudo namorando. Por isso que as crianças aqui têm que crescer. Tá vendo que é tudo conectado? Porque a criança tem que ser independente, porque ela já sabe também que tendo uma. Ai, Alissa, senta. Uma criança.
Uma criança tão pequenininha, você tendo uma certa idade, então, tipo, eu com 40, ela tem 47 anos, vamos pegar esse exemplo, 47 anos, com um filho de 2 anos, essa criança tem que ser independente, porque uma mãe de 50 anos não vai conseguir é, é, fazer as mesmas coisas de uma mãe de 30, entendeu? Eu penso também mais depois, né? Porque eu acho que, tipo assim, porque agora as mulheres aqui, né, tipo, com 47, 50 anos, ok, mas eu fico imaginando, imagina daqui a 20 anos, né? Daqui a 10 anos, né? Então, Sim. interessante. Aí, Aí, eu tenho 30 comentário. anos e tenho um filho de 18, né? O filho de 18 já, né, no Brasil já pode, inclusive. Sim. É Então, legal. gente, eu acho que eu vou parar por aqui. Eu te agradeço muito, Camila, porque ela tá com esse bebezinho lindo aí, muito fofinho, com febre. E mesmo assim, ela não cancelou a live. Ela falou, não, vou fazer, vou contar a minha experiência. Então, assim, de verdade, de coração, muito obrigada pro pessoal ver que é assim, gente. A gente trabalha, a gente, né, tá fazendo tudo multitasking, essa mulher. Inclusive, eu admiro muito mulheres como você. Ai, obrigada. Verdade, gente, porque ter dois filhos pequenos, trabalhar, né? Assim, vamos mudar, vamos fazer e sonhar, mas sabe como é que eu posso, né? Tipo, eu quero trabalhar com isso e sonhar e aprender inglês e fazer yoga e whatever. Tipo assim, ó, parabéns, superwoman. Obrigada, Marcelo. Espero ter ajudado alguém com as minhas informações. Espero que de alguma forma a mensagem tenha chegado. Espero que, caso alguém tenha alguma dúvida de mandar alguma perguntinha, a gente pode até esclarecer. Mas é isso. A gente tem que ter coragem, acreditar, né? E a gente consegue. Dá, a gente consegue. Depois, igual a gente conversou, né? No começo a gente acaba nos Exigindo muito. exigindo muito, exato, sendo muito exigente. Depois você começa a perceber o que é, comece a entender quais são as reais necessidades, o que é realmente importante para poder estar bem, entendeu? Tenho duas filhas, trabalho em horários puxados, loucos, mas a gente consegue conciliar tudo e ser feliz, entendeu? Exatamente. A gente faz aquilo que dá no nosso tempo. O importante é o objetivo, a gente vai aos pouquinhos e a gente vai chegando lá. Sem estresse. A gente quer uma vida leve. Exato. Beijo. Vida leve. Beijo, Matheus. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau.